Então, My name is Matheus Passini. meu nome é Matheus I'm with Passini, Ricardo Birk. estou aqui com o Ricardo We are from Birk Objetivismo e Brasil, hoje nós and somos do we are Objetivismo Brasil interviewing Aaron Brook e estamos with entrevistando some Yaron questions Brook that we got com algumas perguntas from que our readers. recebemos dos And nossos leitores e so, ouvintes. if you Então, if you like, Ricardo, you Ricardo, can start. você pode começar. All right. Hi, Yaron. Olá, Nice to Yaron, é see you muito again. bom te ver. I think last time A we última spoke vez, e creio que a única was vez que last year in Latin conversamos America, so in foi na Argentina América Latina, and na Brazil. Argentina e no It's Brasil. good that you'll come back in a few months. So Estou muito feliz que você virá novamente em maybe you setembro want to introduce the para nós episode, falarmos. which later on we'll translate into Então, Portuguese. esse episódio, que So depois vai ser the traduzido English you can para o português, understand it and take it and speak English. para quem não entende So our inglês. first question is Então, to vamos start again começar. A primeira your pergunta, story of how you got eu started gostaria de saber um with pouco sobre a sua história, and what motivated you como você to conheceu as ideias de Rand e o que o Objetivismo. lhe motivou a continuar estudando objetivismo por tanto tempo. Então, eu nasci em Israel, como a maioria dos jovens e adolescentes na década de 70 em Israel. Eu era um socialista dedicado, acho que todo mundo era naquela época. Eu era coletivista. Então, eu estava falando com um amigo e ele estava conhecendo essas ideias capitalistas. E eu perguntei, de onde está vindo toda essa bobagem? Eu nunca tinha ouvido isso. Me parecia ridículo. E ele me deu um livro chamado A Revolta de Atlas. Era um bom amigo, eu li o livro e levou muito tempo para eu entender, porque a Rand estava questionando tudo, todas as suposições que eu entendia como verdadeiras. Eu discuti com ela, eu gritei com ela, eu joguei o livro na parede e ao final da Revolta de Atlas eu fiquei convencido que ela estava correta e que tudo que eu tinha aprendido estava errado. E mais do que qualquer coisa, o que me chamou a atenção no romance foi, foi uma coisa revolucionária para mim, que você deveria viver para si mesmo, que o propósito da sua vida era a felicidade e o seu próprio bem-estar, viver a melhor vida que você pode viver. Eu sempre tinha sido ensinado sacrifício, sacrificar-se pelos outros, pelo Estado, pelo coletivo, pelo povo judeu, e eu acreditava nisso. Eu não sabia que tinha uma alternativa. E de uma hora para outra, creio que a ética dela abriu os meus olhos para a vida, para possibilidades que eu não tinha imaginado. E porque era tão revolucionário e por eu ver que tinha esse impacto sobre como eu iria viver e como eu deveria viver, eu comecei a ler todas as obras dela. Li A Nascente, os livros de não ficção, e na época era muito difícil conseguir os livros porque não tinha internet. Israel era bem antiga, então meu pai viajava para os Estados Unidos e ele comprava nas livrarias. E ele achava estranho porque os livreiros olhavam estranho para ele quando ele ia comprar os livros. Mas ele comprou, eu também comprei livros usados e comecei a estudar as ideias dela. E quanto mais eu estudava, mais comprometido e, e, e eu via que essa era uma filosofia para viver e que poderia mudar a minha vida. Era a filosofia que beneficiaria a minha vida e cada vez mais fiquei sério, me comprometi a me tornar um intelectual profissional nas ideias do objetivismo. Então, como você acha que as ideias dela lhe influenciaram a se mudar para os Estados Unidos? Na verdade, influenciou toda a minha vida. A minha mudança para os Estados Unidos, quando eu terminei a Revolta de Atlas, eu sabia que não havia motivos para ficar em Israel, que era um acidente de nascença. E como eu só tinha uma vida e você tinha que perseguir a sua felicidade, o real desafio era descobrir o melhor lugar
para viver e me mudar para lá, onde haveria mais oportunidades para viver a melhor vida. Então, analisei o mundo, os países que eram livres e os que não eram, e ficou claro que os Estados Unidos era o lugar para onde eu queria ir. Levou um tempo para eu me mudar, foi 10 anos depois da minha leitura, até eu me mudar mesmo, mas ficou claro quando eu cheguei que eu não voltaria para o Israel, que era assim que eu queria viver. Eu era um americano de coração e espírito, talvez mais do que muitos americanos são. Influenciou todas as partes da minha vida, a minha carreira, a minha vida romântica, a forma como eu estudo, a vida em geral, amizades, porque essa filosofia molda toda a sua vida, toda a forma como você vê as coisas. A Revolta de Atlas não é um livro político unicamente, mas sobre moral, sobre filosofia. E você percebe que é um livro revolucionário que tem o potencial de mudar a sua vida. Foi muito poderosa a experiência e moldou toda a minha vida. Então, pouco depois, na década de 90 e no ano 2000, conforme você se tornou um intelectual público, um dos empregos que você teve foi motivar as pessoas a lerem os livros e conhecer a filosofia. Quais são os desafios que você encara ao tentar motivar as pessoas, especialmente quem está começando agora a pegar os livros e ler? E quais são as diferenças entre as regiões? Por exemplo, falando com pessoas nos Estados Unidos, na América Latina, na China. Creio que o maior desafio é o mesmo desafio que eu enfrentei quando conheci a Rand. Na verdade, tudo que te rodeia é contrário ao objetivismo. A sociedade vai discutir contigo, vai buscar debater, as pessoas vão ser hostis a você, porque você defende essas ideias. Então, você precisa ter independência de pensamento e força na sua convicção para manter essas ideias e defendê-las. Então, quando você vai das faculdades, em todos os lugares do mundo, eu já falei até na China, por exemplo. Então, todos esses alunos têm essa perspectiva keynesiana, altruísta keynesiana, sobre o capitalismo, sobre o socialismo. Não é que eles são socialistas, o fato é que eles não são capitalistas. Eles são estatistas, no geral. E você precisa acabar com as mesmas objeções e falácias que esses alunos são ensinados erroneamente. E quando você entra na filosofia, na ética, o fato é que esses alunos, por exemplo, nos Estados Unidos e na América Latina, eles nasceram com o cristianismo, com o protestantismo, com Jesus morrendo na cruz. E agora eu estou falando que eles devem viver para eles próprios, buscar a felicidade. Isso choca e é muito difícil para eles aceitarem. Eles acham que isso significa tratar as pessoas mal, tratar os outros mal, roubar os outros. E leva certo tempo para explicar. Então, o grande desafio é destruir as falácias com as quais foram ensinados. E outro desafio é ler um livro de 1000 páginas como a Revolta de Atlas. O fato é que a maioria das pessoas hoje não leem. Não se trata de TikToks e vídeos no TikTok. Então, creio que esses são os maiores desafios. É lutar contra a filosofia existente, os pontos de vista já batidos, e fazerem com que leiam os livros. E as pessoas não vão aprender filosofia sem ler. Eles precisam ler a Revolta de Atlas ou os livros de não-ficção. Eu sei que vocês em português têm A Virtude do Egoísmo e outros livros também no Brasil. Você não vai entender as ideias a não ser que estude as ideias.
A filosofia é profunda e você tem que esquecer muitas coisas que aprendeu. E funciona, de fato. Então, diferenças entre regiões. Parece que os americanos são mais fáceis de convencer, de ensinar, porque parte dos Estados Unidos tem um senso de vida parecido com a Ayn Rand, uma tradição, se você quer dizer, a tradição dos pais fundadores, da liberdade, essa tradição. Mas, ao mesmo tempo, os americanos são muito religiosos. Isso é difícil de combater. É difícil nos Estados Unidos. Você consegue ensinar, mas não é fácil, porque o país é muito grande. Minha experiência na América Latina, particularmente no Brasil, tem sido muito positiva. Os desafios na América Latina são dois: o catolicismo e o outro é o que eu chamo de filosofia continental. O fato de que as ideias de direitos individuais, felicidade, parece que a filosofia germânica está muito forte aí. Mas eu vejo grande frustração na América Latina. Os jovens sabem que as coisas estão mal, que as coisas não funcionaram. E por décadas vocês tentaram muitas coisas, regimes, mudanças estatísticas, e nada funciona. Então, parece haver uma porcentagem de pessoas que estão abertas a mudanças radicais, a controvérsias, a largar o que não funcionou e tentar algo novo. Então, nesse sentido, acho que o Brasil é muito positivo e aberto, e as audiências participam, né? As pessoas participam. Creio que se aplica também ao resto da América Latina, mas é uma batalha constante. Na Europa é mais difícil, porque não é só um lugar, a Europa. A Europa é muito diversa, com grupos diferentes. O leste europeu viveu o comunismo e, novamente, as pessoas querem ser radicais, os jovens, pensar fora da caixa, rejeitar o comunismo. De pronto, a Ucrânia, por exemplo, que hoje está em meio a uma guerra, em 2015, A Revolta de Atlas foi um dos livros que mais vendidos. As pessoas estavam engajadas, a Polônia também. Creio que em vários lugares as pessoas querem conhecer por terem vivido o comunismo. Na Europa Central e eles estão contentes, eles são muito coletivistas, cínicos, parece que as coisas estão boas e não precisam mudar. Por que ser radical se as coisas estão boas? Tudo é muito confortável. Por exemplo, Escandinávia. A Escandinávia tem interesse na Ayn Rand, a Inglaterra também, mas é verdade que os jovens nesses países estão bem confortáveis. E parece haver mais energia na América Latina e no leste europeu do que no Ocidente. Então, por curiosidade, você disse que é difícil fazer os jovens lerem. Você recomenda as versões os audiobooks? Pelo menos eu ouvi todos os audiobooks. Parece uma forma mais fácil de convencer as pessoas e eu não ouvi as versões de audiobook e eu não sei quantas pessoas ouvem, especialmente livros de ficção. Mas é uma outra forma de alcançar pessoas e atrair para as ideias. Mudando um pouco para o objetivismo, então, dado que é muito difícil entender o objetivismo, é uma filosofia integrada e há muitas coisas para estudar. E muitas vezes as pessoas não percebem tudo o que é necessário. Então, antes do OSCE, eu aprendi que você não sabe o que não sabe sem fazer o OSCE. E hoje eu entendo isso depois de 3 anos estudando. Então, quais são as formas mais comuns que as pessoas aplicam incorretamente o objetivismo? Acho que
por exemplo, do lado político, eles costumam entender que o objetivismo é algum tipo de conservadorismo. As pessoas pensam em dualidades, né? Direita e esquerda, então, se o objetivismo não é de esquerda, ele é claramente de direita. Mas quando vocês dizem que não é, eles não sabem o que acontece, né? Eles ficam confusos por causa desses dualismos. Então, esse é um problema. Então, certamente na política, você vê muitas pessoas confusas, tentando se alinhar com um conjunto de ideias que não é objetivismo. Na ética, creio que eles têm uma versão superficial de autointeresse. Eles sabem que não é roubar, mas eles não fazem o suficiente para integrar essas ideias. Então, eles escorregam um pouco e não integram isso. E não vivem uma vida integrada. Um dos desafios é que vivemos em um mundo em que as visões dominantes, as filosofias dominantes, não são integradas, elas são desintegradas e fortalecem esse ponto, essa desintegração. Então, é muito difícil que as pessoas entenderem que elas precisam estudar. Muitos acham que a ética é uma coisa que vem normal, surge, que é só decorar as virtudes e pronto. Mas isso exige uma integração constante. Então, na essência de tudo isso está uma epistemologia, que é difícil. E essa é uma razão porque as pessoas se confundem na política e na ética. É que entender os conceitos e as ideias, você precisa ter um conceito, uma base sólida sobre a formação de conceitos, como funciona a faculdade conceitual, o que significa integração, por que ela é importante, e você entende por ter feito o OSCE. Mas quem fala em integração no mundo hoje, a não ser objetivistas? Para muitas pessoas tudo é independente e não tem relação. Então, muitas pessoas veem o mundo de uma forma desintegrada. E elas têm uma opinião aqui, mas elas não sabem como integrar isso ao resto do seu conhecimento. Então, é uma bagunça cognitiva que existe muita confusão cognitiva com relação à aplicação do objetivismo. Então, muitos objetivistas não dão atenção para a estética. E para Rand era crucial, era um ramo importante da filosofia, para ter uma vida boa, para viver a boa vida. Então, acho que essas são as principais confusões e desafios. Como aplicar essas ideias em sua vida cotidiana, pensar nelas da forma apropriada, pensar em conceitos abstratos. O Peikoff, por exemplo, falou que muitos objetivistas tendem a ser racionalistas, a ter o objetivismo como uma abstração flutuante e não como aplicável aos concretos, à realidade. E por causa disso, é muito difícil aplicar. Então muitas pessoas são empiricistas e todo mundo só vê o concreto e não sabe conectar a realidade, o concreto ao abstrato. Então, o desafio é pensar, basicamente. Pensar da forma adequada. E isso exige estudo. E Rand tem um livro que eu acho que não está em português, que é a Introdução à Epistemologia Objetivista. E esse livro é o coração do objetivismo, é o centro. Então, se tudo no objetivismo gira em torno de razão e racionalidade e pensamento, então você precisa saber epistemologia. Vocês ainda têm o OPAR, Objetivismo, a Filosofia de Ayn Rand, esse livro? Ainda está sendo publicado? Sim. Você consegue encontrar ele, mas não está mais sendo publicado.
existem vários capítulos legais de epistemologia lá que são cruciais. É um livro fantástico. Ele dá essa visão integrada, geral, uma visão totalmente integrada, uma apresentação concisa do objetivismo, da filosofia. Então, quem encara essas ideias de forma séria deveria ler o Opar, do Leonard Peikoff. Então, continuando, seguindo mais ou menos a mesma linha de pergunta, como você sabe, aqui no Brasil, nós temos uma grande comunidade que gosta da Escola Austríaca de Economia. E eu gostaria que você comentasse on George Reisman, que tentou escrever um grande livro conhecido como Capitalism, onde ele tentou integrar as ideias do objetivismo na Escola Austríaca de Economia. E como uma questão complementar, por que é tão difícil ver as pessoas aplicando o objetivismo em outras áreas, fora da filosofia? Então, você vê que muitos anos, ao longo do tempo, muitas pessoas terminaram assim. Você não vai falar delas, como elas aplicaram esse conhecimento que obtiveram fora da faculdade, nas suas vidas como um todo. Eu não concordo com isso. Eu acho que é bem evidente, Alex Epstein, com o seu trabalho em energia, com fossil fuels, né, com os combustíveis fósseis, mas talvez a coisa mais importante que temos é Higher Ground Education, que é uma escola, é uma rede de escolas, talvez a maior rede de escolas Montessori dos Estados Unidos e do mundo, e ela é gerida por ex-alunos do OC. São 10 ou mais, eu acho. E há outras iniciativas educacionais. Então, as pessoas estão fazendo isso, aplicando objetivismo, especialmente em educação, que talvez seja um campo mais importante. Mas é necessário ter escala. E para ter essa visibilidade cultural, nós temos que ter mais de 1000 pessoas formadas e grandes celebridades, né? Mas dado o número de graduandos que tivemos, mais ou menos 100, creio que estamos nos dando bem na questão da visibilidade. E lembre que muitos deles internamente focaram, estão realmente ensinando pessoas. É uma questão de números. Então, eles servem de professores também. Então, muitas pessoas estão aplicando essas ideias em muitos campos. Não tivemos pessoas assim aplicando essas ideias na economia. Isso é uma vergonha. Rob Tarr, que não publica muito, ele não é muito ativo, ele talvez seja o que mais conheça em ligar essas duas coisas. E o George Reisman é fantástico. Ele sabe de economia, o livro é um livro gigante, mais de 1000 páginas, é uma enciclopédia. Eu creio que não seja lá muito bem escrito, mas traz muito conhecimento. É uma tentativa de integrar objetivismo e escola austríaca. Infelizmente, ele comete alguns erros na integração, que remetem à questão do entendimento do objetivismo. O seu principal erro é que ele aceita a metodologia de Mises, que é muito racionalista. Ele aceita uma metodologia que é um pouco separada da realidade. Então, ele é racionalista nesse processo. E creio que, bom, mas, no geral, ele é o único que temos hoje, um economista austríaco e objetivista que escreveu muito sobre o tema. É uma consequência de aceitar uma metodologia incorreta, e por isso que o livro tem alguns problemas.
Mas não deveríamos jogar o livro fora por isso, porque tem muito valor. E eu gostaria de dizer que há muito trabalho a ser feito ainda. A economia austríaca parece ser a correta, sim, mas precisamos que, infelizmente, muitos economistas austríacos foram seduzidos por Rothbard e subjetivismo moral, anarquismo e muitas ideias ruins. Mas por trás disso está uma fundação sólida em economia. E acho que o que precisamos fazer é que precisamos trabalhar numa base filosófica sólida para a escola austríaca, mostrando como ela se integra ao objetivismo. E o Robitaille fez algum trabalho nesse sentido, mostrando a questão do valor subjetivo de Mises e Menger, especialmente Mises, é consistente com a visão de valor objetivo de Rand. E que os dois são conceitos muito parecidos e que não se contradizem. Mas é preciso muito mais disso. É legal que as pessoas tenham interesse em economia austríaca, é uma boa escola de pensamento. Infelizmente, é que junto com a economia austríaca boa, eles adotam uma filosofia ruim, que se baseia na anarquia, que tende a ser subjetivista. Ou tentam adotar religião, filosofia kantiana, ou qualquer filosofia que esteja por aí, e eles adotam essa filosofia e acabam adotando a economia certa. Mas não é possível ter sucesso dessa forma. Você não se beneficia na sua vida, na verdade, porque você só luta na economia e a filosofia não serve para nada na sua vida. Então, a filosofia é muito mais importante que a economia, é muito mais fundacional, impacta mais a vida do indivíduo. E eu gostaria que os austríacos levassem Rand mais a sério. E eles precisavam fazer isso, porque eles estão perdendo por causa disso. Imagina se Mises e Hayek e talvez outros, e Friedman e outros grandes economistas de 50 anos atrás tivessem levado Rand a sério, promovendo ela como a filosofia da liberdade. O mundo seria um local totalmente diferente. Uma das grandes tragédias do século XX, uma das grandes tragédias é que grandes intelectuais da época não levaram Rand a sério. E isso precisa mudar. Espero que alguns desses economistas austríacos mudem isso. Mudem a sua forma de pensar. Então, nós estávamos falando das dificuldades de aplicação do objetivismo na vida, em outras áreas, por exemplo, economia, psicologia. Acho que uma das dificuldades na divulgação do objetivismo é que ele é tão difícil para ensinar. Então, muitas pessoas acham que entendem muito bem o objetivismo, mas sempre que alguém faz uma pergunta, elas percebem que você tem uma noção da resposta, mas de fato não tem uma posição tão firme assim. Então, dado esse fato, eu sei que você não é mais CEO do ARI, mas trabalhou muito tempo lá. Então, dado isso, quais são mais ou menos as orientações para confiar em alguém para ensinar o objetivismo? É muito difícil e essa é sempre um debate interno e não é fácil descobrir isso. Uma das razões de nós enfatizarmos no OOC, que antes era o ODC, né? E o grande desafio tem sido treinar as pessoas, conhecer as pessoas e então colocar eles como assistente de ensino e depois colocarem elas para ensinarem de fato. Tem que ser alguém que tem um entendimento profundo da filosofia, alguém que é muito bom em se comunicar,
a comunicação é uma habilidade muito diferente, especialmente a oral. Você pode escrever bem, mas não saber se comunicar. Então é muito difícil encontrar pessoas. Por isso que sempre convidamos pessoas para entrar no OC, especialmente se você quer ser um intelectual, quer ensinar objetivismo. Você deveria se juntar ao OC, participar com esses intelectuais, fazer parte do que está acontecendo, permitindo que nós possamos conhecê-lo e as suas habilidades. Então, o emprego está lá. Nós estamos sempre buscando professores. Mas como encontrar a pessoa certa depende do que ela sabe e se ela sabe se comunicar. E você precisa provar isso. Então, queria ser um pouco mais específico. Quando você fala de conhecer as pessoas, o que você quer dizer? Você não quer saber do histórico dentário dele ou nada? Brincadeiras à parte. Eu quero vê-las ensinando, escrevendo. Quero vê-las pensar, respondendo perguntas. Quero que elas fiquem em situações em que eu possa ver como a mente delas funciona e quão boa elas são comunicando ideias. Eu quero saber o domínio que elas têm escrevendo sobre temas diferentes, dando aulas sobre assuntos diferentes. E a melhor forma é ensiná-las a fazer isso. E então, elas estão na posição de fazer perguntas. Elas precisam escrever, e é bem difícil. E muitas vezes você vê que não sabe as coisas quando vai escrever. Então, eu quero que elas escrevam, o que elas escrevem, se elas estão confusas, se elas podem melhorar. Se eu dou o mesmo teste 2 meses depois, elas escrevem melhor e têm ideias mais claras. É um processo bem claro. Eu quero conhecê-las de uma forma intelectual, no sentido de saber como a mente delas funciona, como elas escrevem, ensinam e como fazem perguntas. Muitas pessoas sabem ensinar uma aula, mas elas caem por terra quando recebem uma pergunta. Então, é nesse sentido que eu penso. Nós treinamos elas, ajudamos elas. Então, eu estou fazendo muito seminário sobre falar em público dentro do Instituto. Então, numa aula de Zoom, as pessoas dão uma palestra de 20, 30 minutos, e daí eu digo o que eu acho, tanto no estilo como no conteúdo. E 2 meses depois, elas fazem de novo. E é isso, basicamente. E esse é o objetivo, esse é o critério objetivo. Elas podem apresentar materiais de uma forma convincente, como julgado por pessoas que conhecem o material. Então, a vantagem disso é que são especialistas que estão julgando. Sim, de fato, faz sentido. Então, nós estávamos falando do OC e como é uma questão de ter muitos números, né, de formar muitas pessoas. Então, esperando que... Então, claro, se nós tivéssemos 20 de 100, seria maravilhoso. Seria um número perfeito, 20% de sucesso. É melhor do que muitos negócios do Vale do Silício. Então, 20% seria magnífico. Isso é justo. Eu estava tentando aumentar os números. Você sabe quantas pessoas têm PhDs no mundo? E quantas fazem coisas que influenciam o mundo? Quantas são originais, fazendo algo novo e significativo? É só uma fração pequena de 1%. Se nós conseguirmos 20% de sucesso em cada classe, na divulgação das ideias, é maravilhoso. Mas como chegar a 1.000 alunos formados? Então, quantos têm que se formar
quantas classes de 100 pessoas você precisa formar para que 20 de cada uma delas reunidas somem 1000. Talvez em 50 anos? Eu sempre disse 50 anos para mudar a cultura. Sempre achei isso. Então, eu acho que você até respondeu antes de eu perguntar. Como você quer que o movimento objetivista seja no futuro? Em livros publicados, Eu acho que para mudar o mundo nós precisamos de mais de 1000 pessoas falando, escrevendo ao redor do mundo, que são intelectuais profissionais, aplicando em diversas formas, em tópicos diferentes. Precisam estar nos jornais, talvez Substack, programas no YouTube, precisam estar na academia, na faculdade, nas universidades, no ensino médio, onde quer que estejam, onde quer que possam estar. E precisam ser pessoas que conhecem a filosofia, podem aplicar. Não precisam saber toda a filosofia, não dá para esperar que todo mundo saiba tudo de metafísica, epistemologia, mas o suficiente para aplicar no seu campo de estudo. Então precisa mais ou menos 1000 pessoas. Algumas serão Alex Epstein, Tara Smith, Greg Salmieres, Yarons, Don Watkins. Todos somos diferentes e fizemos coisas diferentes. Mas você precisa de muitos números, porque só alguns deles serão muito proeminentes. Você disse 100 de 20, né, a cada 100. Não tem como contar desde o início do OC, porque é só agora que nós estamos tendo aulas com mais de 100. Talvez em 50 anos, mas é mais ou menos 50 anos. E nós chegaremos em classes que têm mais de 100 anos e vamos poder acelerar as coisas. E uma coisa do que você precisa de artistas, muitos artistas. Artistas que conhecem a filosofia, que integraram, mas não para criar arte objetivista, mas para criar arte, boa arte. Estudar teatro, cinema e produzem arte nesse sentido, mas eles têm o senso de vida e os valores que podem mudar o mundo, produzindo produtos que vão mudar o mundo esteticamente. E você precisa de cientistas. E Leonard Peikoff fala disso no seu livro de Hipóteses. Você precisa de cientistas, educadores e artistas, além de filósofos. Então precisa de cientistas, o que significa pessoas fazendo ciência que dão crédito ao objetivismo. Então, que dê crédito científico, né, desse sucesso científico à filosofia. Então, seria fantástico um cientista atribuir o seu sucesso à epistemologia objetivista, por exemplo. Então, são necessários cientistas, educadores, e eu acho que aí nós estamos tendo sucesso, além de artistas e filósofos. Haverá muitas pessoas que são inspiradas por Rand, mas não estudaram muito a fundo, mas que estão comunicando as ideias da forma que podem para o resto do público. Então, lentamente, mudando o mundo, os termos em que as pessoas pensam, tipo, suavizar a cultura para aceitar essas ideias. Então, quanto mais pessoas houverem, melhor. E mais rápido vai acontecer. Então, você falou de hipóteses e esse número de 50 anos, essa estimativa. E se eu me lembro bem, creio que foi isso que Peikoff também usou, essa previsão de 50 anos. Na verdade, ele disse no livro que se inspirou em mim.
Ele queria dizer que não tinha esperança, mas na verdade eu o convenci de que havia esperança e que 50 anos era um prazo bom, era viável, um bom número. E nenhum de nós vai estar vivo para saber se conseguimos, né, se tivemos sucesso. So, I mean, you're talking about some, let's say, these Então, você está falando desses desafios having de ter o more in objetivismo influenciando mais a sociedade, a cultura. and, there's a need for E parece haver uma necessidade de recursos humanos, né, mais pessoas aplicando essas ideias. and if you have Então, se você tivesse uma varinha mágica, I have a sense that Harry e eu não acho que o Harry Binswanger não iam gostar dessa minha ideia. E se você pudesse mudar o que pudesse no mundo em termos, sei lá, capacidade financeira, $1 bilhão, digamos, o que você acha que precisa acontecer para a gente poder chegar nesse número de 1000? Então, se você tivesse recursos limitados, a primeira coisa é mudar o sistema educacional. Se eu tivesse 1 bilhão, eu investiria muito em mudar o sistema educacional. Tentar privatizá-lo, trabalhar politicamente para privatizar a educação, apoiar escolas com bons currículos, empreendedores objetivistas que queiram abrir uma escola, montar ferramentas de educação online, enfim, melhorar a capacidade de pensar das pessoas. Porque se elas conseguirem pensar, elas vão aceitar o objetivismo, não há dúvida. Isso seria o primeiro. E o segundo, eu pegaria o que o Ayn Rand Institute está fazendo hoje e tornaria maior. Por exemplo, tirar todas as restrições financeiras, seja marketing, levar a obra para as pessoas, distribuir livros, ter um trabalho global no Brasil, na China, na Ásia, na Europa, na África. Nós vamos mandar alguns livros para a África, inclusive. Então, tentar escalar esse impacto. Então, permitir que todos os intelectuais que existem hoje, que podem ter dificuldades financeiras em termos de sobreviver, então eles não podem se dedicar só a estudar. Então, talvez financiar essas pessoas. Vamos lá, façam eventos, ensinem no YouTube e façam o que precisem para espalhar as ideias. Então, basicamente, usar os recursos para melhorar a habilidade dos intelectuais de chegarem a mais pessoas da forma mais ampla possível. Então, o Instituto agora tem que estar muito focado financeiramente. Então, tira esse limite do Instituto e muitas coisas bacanas podem acontecer. Bom, nós falamos sobre os desafios para divulgar as ideias, sobre o OC. Quais são as principais coisas que os jovens, nos seus 20 anos, podem fazer para divulgar as ideias de Rand? É uma nova geração, muitas coisas mudaram das nossas gerações para essas novas. E quais são os desafios? O que elas podem fazer para divulgar as ideias? Bom, o melhor que podem fazer é promover as ideias, fazer com que as pessoas leiam os livros, fazer o que Ricardo fez, estudar no OC, tornando-se ou não um intelectual, pelo menos você entende melhor as ideias, organizar grupos de estudo, grupos de leitura, organizar eventos, trazer intelectuais objetivistas para esses eventos, convidar para que sigam nas mídias sociais, compartilhar conteúdo. Hoje existe tanto conteúdo, todos os cursos de Peikoff, as palestras de Rand,
Tudo está disponível online, gratuitamente. Por que esses jovens não estão divulgando essas ideias? No Twitter, eu deveria ser capaz de ver alguém compartilhando alguma coisa de Peikoff todo dia, e eu não vejo. Então, as pessoas são relutantes a compartilhar esse conteúdo maravilhoso, e isso é muito triste. Então, você não precisa ser um intelectual. Você pode alavancar os melhores intelectuais do mundo em prol da causa em que você acredita. Usando esse conteúdo e com as mídias sociais e a internet, com um custo marginal zero, você pode espalhar essas ideias pelo mundo. Então, eu gostaria de ver o objetivismo por todos os lugares do mundo, compartilhando artigos, palestras de Rand, de Peikoff, e você pode, depois disso, divulgar materiais de milhões de outros intelectuais também. Vai precisar de muito tempo só para divulgar os materiais de Peikoff e Rand. Há tanto material bom disponível. Então, quando eu descobri o objetivismo, 40 anos atrás, praticamente não havia conteúdo. Havia a Revolta de Atlas, algumas coisas que o Rand escreveu e só isso. Peikoff não tinha palestras. Para conseguir na década de 80, por exemplo, você tinha que pagar muito, comprar fitas. Era impossível aprender qualquer coisa. Não havia recurso, particularmente para fora dos Estados Unidos. Hoje já existem milhões de recursos. E acho que as pessoas não estão se aproveitando disso de verdade. As pessoas não estão se engajando com o material. E é uma vergonha, porque está tudo disponível e só precisa acessar. Então vocês podem pensar como divulgar isso. Então, se pelo menos cada objetivista compartilhasse uma coisa por dia, só uma, teria um impacto profundo. Então, comentando sobre os cursos do Ayn Rand Campus, então no Brasil, no Objetivismo Brasil, nós estamos divulgando um curso novo a cada 15 dias e temos mais ou menos 200 pessoas fazendo o curso a cada 15 dias e mais de 3.000 que já assinaram. Então, estamos tentando organizar e divulgar de uma forma coordenada. Afinal, as pessoas não têm tempo para assistir tudo no mesmo momento. Nós temos mais de 100 horas de conteúdo legendado. E se você é brasileiro e está assistindo esse programa, você pode contatar a gente, acessar a plataforma do Aricampus, o aplicativo. Então, nós estamos fazendo o nosso melhor para divulgar as ideias. E espero que tenhamos um impacto muito grande. Nós temos mais de 1.000 artigos, mais de 1.000 vídeos no nosso canal no YouTube. Então, é um esforço crescente e é bom ver que as pessoas estão conhecendo as ideias e gerando impacto. Eu concordo plenamente. O Brasil está sendo aberto a essas ideias e tendo feito um ótimo trabalho. Vocês fizeram um ótimo trabalho promovendo as ideias. Então, esse esforço para trazer a Ayn Rand para o Brasil começou já na década de 80, em Porto Alegre, e tem havido um movimento crescente, essa influência, por mais de 40 anos. E é fantástico, é legal ver isso sustentado. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Hoje tem muito conteúdo em português, em espanhol. Praticamente, creio que são as duas línguas que têm mais conteúdo, fora o inglês, é claro. E isso é fantástico, o efeito é bacana na América Latina. Então, você estava falando do volume de conteúdo disponível. Eu fiz um cálculo do que está disponível fora de livros, né? Creio que são mais de 1.000 horas, bem facilmente. Então, quando você adiciona, por exemplo,
other people, let's say, reading groups, grupos de leitura, de discussão, can very easily go podemos chegar a mais de horas e horas de and that estudo. doesn't equate to mastery. E isso não significa se tornar um mestre, né? Decent grasp. Mas uma capacidade decente para aprender. Então, a minha pergunta On motivation, sobre motivação, o que você acha say the connection que é a conexão entre disciplina, broadly que é called self-discipline. que as pessoas conhecem como autodisciplina, e motivação? Because a lot of people, you probably Porque hear a lot, they say, oh, I love muitas pessoas dizem que amam a Ayn Rand, que amam as ideias, mas você pode sentar um pouco months or em alguns meses ou anos e ler esse material. Acho que se trata de motivação mesmo. Se você está motivado e você entende o valor do que vai conseguir, a disciplina virá. Na nossa cultura nós temos as pessoas não têm muita atenção, não gostam muito de estudar. Por exemplo, eles acham que com 20 minutos de vídeo no YouTube eles aprendem tudo, se tornam mestres do universo. Mas está mudando. O Alex Freeman, por exemplo, faz entrevistas de 4 horas e as pessoas escutam. Então as pessoas ficam motivadas se entenderem o que vão obter disso, né, dessa experiência. Mas é difícil convencê-las. E é difícil para que elas entendam o valor da filosofia na vida delas. É um grande desafio para que as pessoas percebam a importância disso na vida delas. Poucas pessoas acabam estudando por causa disso. Então, nessa questão de estudar, fazendo uma pergunta sobre a Rand, eu vi muitas entrevistas que conheceram a Rand, que conhecem a filosofia no geral. Você conheceu a rotina de estudo da Ayn Rand? Talvez do estudo de outros filósofos também? Eu de fato não sei. Talvez pedir para alguém que estudou a vida dela. Você pode citar alguns nomes? Harry Binswanger é uma boa fonte. Ele esteve lá em muitos anos. Eu não conheci pessoalmente. Você pode pedir por Jeff Britton no Ayn Rand Archives, que estudou a vida dela. Ele tem evidências da vida dela. Ele pode saber, mas eu não, infelizmente. Então, parece que o Aaron Brook não sabe a resposta dessa pergunta. Nós vamos ganhar pontos com isso. Mas a minha última pergunta, então, traz um ponto positivo. Você foi CEO do ARI por muito tempo. Então, você pode nos dizer o que você acha, por exemplo, assim, no sentido do movimento objetivista, qual foi o maior, qual foi os destaques, o principal impacto que você gerou como CEO? Creio que eu consegui fazer com que as pessoas lessem mais Ayn Rand, as vendas aumentaram muito, variaram com o tempo, mas cresceram demais mesmo. Particularmente, eu comecei o projeto de livros para ensino médio, para os professores. Nós vendemos milhares de livros nesse sentido e eles os ensinaram. O concurso de ensaios foi o maior do mundo, praticamente 20 mil artigos, ensaios, né, por edição. Então, vendas de livros, fazer com que os livros chegassem às crianças. Então, foi muito grande o impacto. Então, a outra foi a formalização e o crescimento do OC, tornando um programa formal, ambicioso. Passou por diversas fases e modificações, mas sempre apoiamos. E terceiro, essa ideia de ter intelectuais públicos ao redor do mundo.
contratando-os, promover o trabalho deles. Alex Epstein trabalhou por 7 anos antes de ter o seu próprio instituto, e hoje é um sucesso. Então, a ideia de que o instituto podia ser uma fonte desses intelectuais e que eles poderiam, então, poderia treiná-los e encorajá-los a seguir o seu caminho também. Então, essas foram algumas das realizações que conseguimos nos 17 anos. O crescimento, o instituto cresceu muito, então, mais pessoas relacionadas aos nossos eventos. Então, as pessoas se esquecem do quão pequeno o instituto era quando eu assumi em 2000. E é claro, de fato, na minha época, o instituto era muito dos Estados Unidos, era muito americano, né? E depois de 2007, ele se tornou internacional, muito mais ativo ao redor do mundo. Então, nesse aspecto internacional, você deve estar feliz que o Iran Center Latinoamérica está fazendo ensaios, né, em português e inglês, apoiados pelo Objetivismo do Brasil. Sim, espanhol e português são duas línguas em que o Objetivismo vai crescer. Não creio que o Objetivismo cresça muito em francês e alemão, mas há muito potencial na América Latina. Você tem mais alguma coisa a comentar? Eu só quero dizer que eu estou ansioso por visitar vocês em setembro. Eu vou estar no Brasil e outras partes da América Latina. E espero que a gente faça vários eventos e conheça muitas pessoas que escutam o seu canal. Eu não sei se eu vou chegar a Porto Alegre, mas eu estarei em São Paulo e também em outros lugares. Então, como expressei no passado, eu amo o Brasil, eu gosto do povo brasileiro, são positivos, sempre tive experiências legais aí, quero visitar. Então, quero que tenha um efeito muito bom na cultura brasileira. Então, muito obrigado por estar conosco, Aaron. Então, para todos os falantes, os brasileiros, a partir de amanhã nós estaremos trabalhando na interpretação simultânea dessa entrevista e vocês serão capazes de ouvir em português. Então, vocês podem verificar nossa playlist. Nós estamos entrevistando intelectuais objetivistas de todos os lugares do mundo. Já tivemos Mark Moses, Don Watkins, Robert Carmon, agora o Yaron e muito mais. Então, muito obrigado, Yaron, e a todos que assistiram. Bye, bye. Tchau.